Fala aí, prodígios, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Roger, co-criador da Prod Studios, e hoje eu gostaria de falar sobre, mais uma vez, um arquétipo, um tipo específico de arquétipo, dessa série que a gente vem fazendo aí, falando sobre os 12 arquétipos de Jung aí. E a gente já fez alguns vídeos, se você se interessa pelo assunto, se você cria algum tipo de personagem, seja super-herói, seja em histórias medievais, qualquer que seja o tema que você vai fazer, eu pelo menos aconselho que você estude esse tipo de assunto, estude arquétipos, e se você se interessa, tem algum interesse nesse assunto aí, dá uma olhada nos outros vídeos. A gente já fez sobre o arquétipo do herói, a gente já fez sobre o arquétipo do fora da lei, tá? São dois arquétipos que são muito vistos na cultura pop, e não só na cultura pop, como eu vou exemplificar aqui de novo no arquétipo de hoje. Em qualquer ramo que você vá ter uma criação, é importante que você tenha um arquétipo definido. A gente falou sobre algumas marcas nos outros dois vídeos, e eu vou continuar também dando alguns exemplos de algumas marcas que utilizam o arquétipo de hoje aqui, tá? Então hoje eu vou falar sobre o arquétipo do bobo da corte, ou muito conhecido como o arquétipo do tolo, né? Não entenda mal, tá? Quando a gente fala sobre o arquétipo do bobo da corte, a gente não está falando sobre a palavra bobo em si, tá? De ser idiota. É bobo no sentido do humor, assim como o bobo da corte na época, ele tinha como o objetivo a leveza, trazer a diversão à corte. Então a gente está falando sobre um arquétipo que vai trazer diversão e alegria, não idiotices desse tipo, tá? Se vai ser idiotice ou não, aí é a sua criação durante que vai definir o tipo de humor que ele vai trazer. Mas não necessariamente é desse tipo, e eu vou exemplificar, vou deixar mais claro durante o vídeo aqui para vocês, tá? Então, basicamente, para a gente já iniciar, o que são os arquétipos para quem não viu os outros vídeos, tá? Rapidinho, os arquétipos são imagens primordiais, conceitos primordiais que nós temos na nossa mente, no inconsciente coletivo, ou seja, algo que se eu falar, todo mundo tem basicamente a mesma ideia sobre como é, o que é, como se comporta. Então, se eu falar de um arquétipo de um animal, por exemplo, um cachorro, todo mundo vai saber que se trata de um tipo de comportamento, né? Todo mundo imagina o rabinho balançando, ele é meio brincalhão, algumas brincadeiras que todo mundo faz com o cão de jogar a bolinha e ele trazer de volta, ser o melhor amigo do homem, um animal fofo, tal, e por aí vai. Então você fala algo onde todo mundo tem basicamente a mesma ideia, a mesma concepção do que se trata, né? Então, quando a gente for falar aqui agora do bobo da corte, do tolo, tem a ideia de que é sobre isso que eu estou falando, sobre algo que é um arquétipo que todo mundo vai identificar praticamente da mesma maneira, tá? Em qualquer lugar do mundo. Então, qual que é o lema desse bobo da corte? Quando eu digo lema, é no que se pauta a existência dele, o que ele pensa. A frase é a seguinte: se eu não puder dançar, eu não quero fazer parte da sua revolução. Ou seja, se não for divertido, se eu não puder aproveitar o momento, se eu não puder ser feliz, eu não quero fazer parte do seu grupo, do seu propósito, do que você pensa, né? Então, como eu já falei, o bobo ele vai ter muito esse desejo, né, de viver a alegria, e esse talvez seja o maior desejo do bobo, é viver a alegria do momento. Nada deveria ser feito de forma pesada, né? Se tudo pode ser feito, contanto que seja feito de forma alegre, de forma feliz, benéfica para todos, né? E o maior medo desse arquétipo, do bobo da corte, é que as coisas se tornem maçantes, que a vida dele se torne uma rotina, que não tenha nada de divertido ou de espontâneo na vida dele. Então, a gente começa já a traçar um padrão de quem é esse perfil, né? Pessoas que gostam de rotina já não vão se identificar tanto com esse personagem, né? Mas aí, claro, tem pontos e pontos onde você vai se aproximando dele. Nós temos, como eu falei, o desejo de viver a alegria. Muitas vezes, muitas pessoas acreditam que tem esse desejo, né? A questão é o quanto isso é mais importante do que os outros fatores na vida da pessoa, que vai dizer o quão próxima ela é desse arquétipo, tá? Então, a principal estratégia do bobo da corte é brincar e ser agradável aos outros, né? Ele tem medo de que num grupo ele não seja agradável, uma pessoa agradável, ele não seja alguém que traga essa felicidade que ele quer sentir, tá? E os dons do bobo, então, estão entre a alegria e a disposição. São pessoas que, como eu falei, né, têm esse medo de que a vida se torne uma rotina maçante, então eles
se ninguém for trazer, eles trazem essa alegria, essa disposição para a vida das pessoas, beleza? Então o arquétipo ele é bem verdadeiro, ele é bem assim, transparente nesse sentido. E a gente até tinha falado sobre o arquétipo do Fora da Lei anteriormente, e a gente falou sobre algo bem específico do Fora da Lei, que ele é um transgressor, ele não está dentro dos padrões da sociedade, e ele não faz questão de estar, ele não faz questão de se transformar para ser alguém que as pessoas aceitam. Ele é do jeito que ele é, e ele está bem assim, ele está bem por fora, ele não precisa fazer parte dos grupos, né? Claro que, como a gente disse, como um fator biológico, o ser humano ele é social, ele precisa de grupos para sobreviver. Então, por isso, nós temos a tendência a viver em grupos, mesmo esses lobos solitários aí, como os Foras da Lei. Mas a tendência é que um Fora da Lei escolha outro Fora da Lei para entrar no grupo dele e não outro. Já isso é diferente até com o próprio Bobo. O Bobo não faz questão de que somente pessoas do mesmo tipo de arquétipo, né? Claro que é algo subjetivo, mas não faz questão que pessoas do mesmo tipo de pensamento dele e comportamento façam parte do grupo. Ele só faz questão de uma coisa, que as pessoas aceitem ele como ele é, né? Certo? Dessa forma divertida e brincalhona. Então você já começa a perceber que o Bobo se trata muito do alívio cômico da galera, o cara que vai deixar as coisas mais leves ou pelo menos mais engraçadas, e as pessoas vão gostar dele por causa disso, porque ele traz essa leveza para o grupo, tá? Existem outros arquétipos, a gente vai falar lá na frente, que também são arquétipos bem relacionados à leveza, trazer uma certa leveza para o grupo, para a comunidade. Mas a questão aqui é o modo operandi, né? Como que o Bobo faz isso? O Bobo faz isso através da diversão e da brincadeira, certo? Uma piada, seja lá como for esse tipo de diversão. Outros arquétipos, como o inocente, o cara comum, eles vão trazer isso de outra maneira, sem ser na parte da piada e tal. Vai ser de outro modo operandi, né? Então, todas as situações que são pesadas e chatas, e aí, como eu até falei, o medo dele das coisas se tornarem maçantes, ele vai fazer com que as coisas se descompliquem, né? Que fiquem mais divertidas de se fazer e menos tediosas. Então, como eu falei, ele é o cara que vai trazer esse alívio durante todo o grupo ali, a existência do grupo. Então, ele também é um sinal muito grande de informalidade. Quando todo mundo está sendo formal, ele é o cara que se destaca com a informalidade. Pode-se já imaginar a imagem literal do próprio arquétipo, o Bobo da corte. Ele está numa corte onde as pessoas estão de vestidos, roupas formais, e ele está vestido de bobo da corte, de palhaço, né? Então você vê como ele traz essa leveza logo de cara na sua existência. Como isso se relaciona nos quadrinhos, que é o foco aqui da Pro. A gente quer que você, como criador, possa identificar isso no seu personagem, entender como é que ele vai se comportar, e você que gosta de ler quadrinhos e aprender mais sobre esse ramo, sobre a nona arte, você possa também identificar isso mais facilmente nas histórias que você lê, e até se você tem um personagem preferido que tem esse arquétipo, às vezes você não sabia ou sabia que ia aprender mais, né? Então, principalmente para quem está construindo um personagem, eu volto a frisar o que a gente falou lá no vídeo sobre o Fora da Lei. A gente tinha até falado que você escolher um arquétipo não define se ele é bom ou mal, qual que é o subarquétipo dele. Isso aí tudo vai depender de você, de como você quer criar, como você vai roteirizar a história desse personagem e por aí vai. Então, por exemplo, a gente tinha falado do Fora da Lei lá no vídeo anterior, e a gente falou sobre o quanto, por exemplo, o Batman é um cara fora da lei, certo? E é considerado um herói, em alguns momentos anti-herói também, é uma linha bem tênue assim, apesar dele não matar, mas você pode ter vilões fora da lei que pensam da mesma maneira, só que pro mal, né? Como a gente tinha dado outro exemplo do governante, que também é um arquétipo que futuramente a gente vai trazer aqui. Você tem heróis que têm o arquétipo do governante e vilões que têm o arquétipo do governante. Então, como ele vai ser abordado, assim, a parte mais roteirística da coisa, é com você. Mas você tem que respeitar essa essência, como ele pensa, como ele se comporta, e aí sim você relaciona isso com o objetivo dele, se é bem, se é mal, e aí por aí vai, tá? Então, alguns exemplos de personagens que você consegue identificar esse bobo da corte, eu vou trazer um aqui logo de cara que talvez muita galera não tenha muita proximidade com esse personagem, mas na pesquisa que eu fiz ele é muito, muito forte, que é o Guy Gardner, que é um dos Lanterna Verdes. Ele é um cara que ele traz para a Liga da Justiça, ou até para
Guilda dos Lanternas, quando ele vai para lá, um humor que é muito diferente do que se vê na franquia dos Lanternas. Então ele é um cara muito brincalhão, um cara que faz piada, é um cara que deixa a HQ muito leve, a história muito leve, sendo que é algo que a gente geralmente não vê nas histórias dos Lanternas, né? Então ele tem esse perfil. Muita gente não gosta às vezes do Guy Gardner porque a franquia vinha com uma outra temática. O Hal Jordan, o John Stewart não era dessa maneira, e ele veio com esse arquétipo. E aí o que eu quero dizer para vocês quando eu falo sobre a diferença entre escolher um arquétipo e a temática que você vai colocar? É exatamente isso. Você tem John Stewart e Hal Jordan como Lanterna Verdes e o Guy Gardner como Lanterna Verde. Então, em tese, eles significam a mesma coisa no universo da DC. São lanternas que lutam com a força da esperança por toda a galáxia. Só que o arquétipo de cada um vai ser uma coisa. Por exemplo, o próprio Guy Gardner, ele tem um humor que não se vê nos outros dois. Então, dá pra ver que nenhum dos outros dois tem esse arquétipo do Fora da Lei, do Bobo da Corte, como o próprio Guy Gardner tem. Então você vê que você pode trabalhar o seu herói com arquétipos diferentes, mas ainda assim trajando o mesmo manto, por assim dizer, né? Então o Guy Gardner é um primeiro exemplo, ele é mais distante do que a galera está acostumada a ver, ele não tem a mesma visibilidade dos outros da lista, mas eu já quis trazer ele de frente para dar esse exemplo, mostrar que não é o roteiro ou algo do tipo que vai influenciar tanto no arquétipo. O arquétipo ele está lá presente, você tem que respeitar ele, simplesmente isso. Então, ó, um que todo mundo conhece, e esse eu vi que teve uma galera que não entendeu de cara. Eu mesmo, quando eu li pela primeira vez, eu duvidei, mas depois você começa a ver e ele realmente está dentro disso. Não é em todas as histórias, mas eu vou falar do que a galera conhece mais. Eu quero trazer o que a massa conhece mais, para que seja mais fácil o entendimento de todo mundo. Porque também ficar trazendo exemplos de HQ número X ou arco número Y, não sei o que, é muito difícil, porque nem todo mundo tem acesso, ainda mais no Brasil como é difícil, a todas essas HQs e todos esses conteúdos que são produzidos lá fora, né? Então vamos falar agora do desenho, que eu sei que muita gente viu, a animação da Liga da Justiça. Nela, o Barry Allen, ele exemplificado como um bobo da corte. Se você for parar para ver como a Liga da Justiça opera, ele é o cara que traz a leveza, a piada, o alívio cômico para o grupo da Liga da Justiça. Pelo menos naquela HQ, eu não estou dizendo que se você naquela animação, não estou dizendo que se você for ver uma HQ específica lá, talvez eles tenham passado uma outra mensagem, mas a essência é essa. Você pode assistir a série inteira da Liga da Justiça, que você vai ver que os momentos de brincadeira, descontração, são do Flash. É ele que traz essa leveza para o grupo da Liga. Claro, vão ter momentos onde o alívio cômico vem de outra pessoa e tal, isso é liberado, como eu disse, isso é coisa de roteiro. Mas quem é o encarregado de trazer essa leveza e tudo é o Flash. A gente tem muitas piadinhas dele dando em cima da Mulher Gavião, dando em cima da Mulher Maravilha, fazendo piada com o Batman. Então, assim, novamente, a gente vê que os arquétipos eles vão se complementando quando você cria essa liga, e é um cuidado que você tem que ter quando você for planejar o seu grupo de supers, ou você quer estudar algum grupo de supers. E não só de supers, tá? Como a gente até falou em outros vídeos, você fazer uma história medieval onde vai ter um grupo, como sei lá, a Sociedade do Anel em Senhor dos Anéis, cada um tem que ter um arquétipo diferente do outro para ter essa riqueza, né? Essa diversidade na hora que eles forem trabalhar juntos, né? Então, a gente está falando de grupos de super-heróis porque é o foco da Prod, é o que a Prod produz e é o propósito aqui. Mas não fique preso. Se você está produzindo uma odisseia espacial, uma história mitológica, por aí vai, você tem uma equipe, é importante que você diversifique também esses arquétipos na sua equipe, tá? Mas voltando então, na Liga da Justiça, quem traz essa leveza, quem faz todo esse papel é o Flash. E aí, como eu tinha dito na questão de diversificar os arquétipos, o Batman, como a gente tinha até falado no vídeo lá, que eu recomendo que vocês assistam do Fora da Lei, ele não tem essa leveza, ele é um cara, e aí obviamente juntando o arquétipo com o roteiro, ele é um cara que não tem essa leveza, ele não tem o alívio cômico, a piada e tal. Muitas vezes a piada, né, o que você ri nas histórias do Batman é o fato dele ser um cara que nunca dá risada pra nada, né? Então o Flash tentando fazer essas piadinhas é a amostra clara desse arquétipo. É um cara que fala assim, eu quero estar na liga, eu gosto de estar aqui,
mas eu só vou estar aqui se vocês me permitirem ser eu mesmo, ser um cara divertido e levar as coisas com descontração. Senão não faz sentido eu estar aqui. Então o arquétipo do bobo da corte, nesse exemplo que eu dei da Liga da Justiça da animação, ele é muito forte, tá? Todo mundo consegue ver isso bem claro nessa dinâmica da equipe. E vários outros arquétipos você vai ver lá também, porque é uma animação que vale a pena também se estudar, porque ela é muito bem feita. Outro agora que também houve uma certa, como é que eu posso dizer? Houve uma certa confusão. Muita gente não encontrou logo de cara isso, mas eu fui pesquisando e de fato me pareceu ser um arquétipo bem tradicional. Novamente, não quero trazer os arcos complicados e específicos, vou para o que a massa conhece. Vou agora para o lado da Marvel e falar sobre o MCU, né, o universo cinematográfico. Pensa nessa dinâmica que eu falei do Flash na Liga da Justiça, um cara que participa do grupo, só que ele traz a piadinha no momento certo, é o cara que faz uma brincadeira, é o cara que descontrai a galera. Quando está muito tenso, e isso muita gente, né, reclamou da Marvel, muita não, mas algumas pessoas reclamaram da Marvel, eu discordo, tá? Eu acho que coube porque pra mim é o que fazia sentido no universo que eles criaram, tá? Mas muita gente falou, a Marvel é muito divertida, é muito para criança, é muito leve as coisas. E é exatamente por causa desse tipo de momento que você via esse tipo de crítica. Quando as coisas começavam a ficar mais densas, mais complicadas, é que você via realmente a piada entrando e deixando tudo mais leve. Quando se junta a galera, se juntam os Vingadores, principalmente a partir do Guerra Civil, esse personagem ele fica muito encarregado disso, que é o Homem-Formiga. Tá? Você vê que sempre que a coisa está ficando tensa, quando tem a equipe, ele vem com um gancho, uma piadinha, que volta a temática para o que a gente conhece da Marvel, que é algo muito mais tranquilo e mais leve, né? Então, isso foi bem claro no Ultimato, quando ele aparece no Ultimato, porque sempre que a história ela degringolava para algo mais pesado, algo mais denso, mais complicado, ele aparecia e dava um ganchinho, uma piadinha, que você novamente se trazia para a leveza. E aí, voltando para a definição do arquétipo, você começa a identificar realmente que ele era esse cara. Ele é o cara que ele tem uma maneira dele de encarar a vida, que é com diversão, tal, é sempre uma piadinha, e ele faz parte do grupo dos Vingadores desse jeito. E ele não, assim, as pessoas aceitaram ele do jeito que ele era, né? E uma coisa pro bobo da corte era esse fato de não se tornar maçante, né? E a vida do cara, para quem assistiu os filmes, ele roubava, né? Era uma vida de adrenalina total. Então, bom, o cara voltou para a equipe depois de descobrir que deu aquele merdelê todo com o Thanos estalando os dedos. Ele voltou lá para a equipe dos Vingadores. Então você vê que ele queria fazer parte realmente da equipe. Claro que existe a parte do roteiro dele ter uma proposta, né? De voltar no tempo e tal. Mas você vê como era necessário, né? Como fica bem claro o bobo da corte querer ser aceito no grupo, porque o Tony Stark, ele, acho que no fundo ele sabia que ele poderia fazer algo, tentar algo relacionado à volta no tempo, tanto que ele fez, né? Mas ele recusa de primeira, ele fala, não vou fazer, já foi feito, está feito. Já o bobo da corte, né? O Homem-Formiga, logo que ele tem o estado, ele fala, acho que isso é possível, ele vai lá, porque ele quer fazer parte do grupo, beleza? Então, novamente, mais um aí que talvez a galera não entenda tão bem que ele faça parte dessa temática aí, desse arquétipo do bobo da corte. Tem um que esse aqui talvez seja o mais claro, tá? Muita gente não tem relação de leitura, relação de proximidade de acompanhar as obras. Eu mesmo não sei se continuam tendo obras desse personagem, mas é o Máscara. Quem nunca viu um filme do Jim Carrey aí do Máscara, que o cara é o arquétipo claro ali da brincadeira, da diversão. Tudo que ele faz é para ser cômico, tudo que ele faz é para ser engraçado, é para ser leve. E não tem momento tenso no Máscara, né? Sempre que tem alguma coisa que parece que vai dar problema, ele aparece tirando algo da calça, uma marreta gigante, um lança-míssil, né? Esse tipo de coisa que a gente vê no Máscara. Então ele é muito exemplificado, muito fácil de se ver esse arquétipo firme nele. Outro da Marvel que é bem fácil da gente ver o arquétipo do bobo da corte é o Deadpool, né? O Deadpool, ele é o próprio bobo da corte também da Marvel, talvez seja o bobo da corte da Marvel, né? O principal,
Histórias dele você não vê o drama acontecer de forma clara, assim, com o propósito de ser dramático mesmo. Ele sempre traz a leveza, ele sempre traz uma brincadeira ou algo do tipo para temática, porque é o arquétipo do bobo e ele não vai mudar, certo? Sempre tem uma piadinha. E aí, claro, como eu falei, a questão de roteiro. Você que está criando, que vai roteirizar, que vai definir como esse bobo da corte vai trabalhar. A maneira que o Homem-Formiga trabalhava como o bobo da corte, ou o Flash como o bobo da corte na Liga, é muito diferente da maneira como o Deadpool trabalha como o bobo da corte. As piadas são outras, seu público é outro, a temática é outra, e por aí vai, né? O Deadpool é totalmente gore, mais 18, por aí vai. O Flash e o Homem-Formiga não tem essa temática, mas eles carregam a mesma essência. É como você vai trabalhar a essência, né? E tem o lado oposto. Muita gente considera, e eu não acho errado, você colocar um vilão como o Coringa, como o bobo da corte, por causa da piada, o fato de tudo ser escrachado, tudo ter um humor doentio dele, né? E aí, de novo, o humor vai ser relativo. Como você vai colocar a brincadeira do cara é com você, tá? Não vai mudar a essência, só vai mudar a temática que você aborda essa essência, que é o do bobo da corte, beleza? Espero que pelo menos nessa parte de personagens tenha dado para entender mais ou menos como esse bobo da corte pensa, como ele se comporta e como ele age, tá? Você, quando for criar seu personagem, você tem que ter em mente esses exemplos que eu dei aqui. Existem vários outros que você pode pesquisar também, mas é a essência. Quando a gente fala essência, é o que ele falaria naturalmente nessa situação, como ele se comportaria naturalmente nessa situação, e por aí vai. Então são atitudes e ações e pensamentos que o seu personagem vai ter naturalmente, porque a essência dele é desse jeito, né? Um personagem com um arquétipo de herói vai ter um tipo de ação e pensamento, fora da lei de um, bobo da corte outro, e por aí vai. Agora, até como a gente sempre faz, a gente sempre frisa isso, porque essa é a importância de você estudar arquétipo. Você não tem que estudar arquétipo somente para trabalhar ele nos seus personagens. Se você está criando um selo, né, uma editora, um estúdio, qualquer coisa assim, esse estúdio, editora, selo, também tem que ter um arquétipo, ele tem que falar com as pessoas de certa forma, né? E como você vai trabalhar ele dessa maneira. Então, como a gente sempre deixa no finalzinho dos vídeos, as marcas têm arquétipos, e as marcas se comunicam com as pessoas de certa forma, com certa essência, né? Então, como a gente sempre faz, eu coloquei algumas marcas que têm o arquétipo do bobo da corte, para você entender como as marcas também trabalham isso. E isso, ter uma essência bem clara, ter uma essência firme, né, definida, faz com que você venda mais, porque você dialoga muito mais claramente com quem se identificou com a marca e por aí vai, tá? Como a gente já falou, a pessoa sempre tem um arquétipo mais firme, ela tem um arquétipo que define mais ela, mas ninguém é 100% a vida inteira. Você acaba transitando em certos momentos, né, indo um pouquinho para lá, para cá, então você acaba consumindo outras coisas, mas em tese você tem um principal, tá? Então vamos lá, algumas marcas que tem o exemplo do bobo da corte. Tem uma delas que eu acho que todo mundo no mundo conhece, tá? Aqui no Brasil todo mundo conhece, eu tenho certeza. O símbolo, o mascote dela já diz que ela é uma marca com o bobo da corte, que é o McDonald's, né? Todo mundo conhece o McDonald's pelo Ronald McDonald, que é um palhaço. E agora a gente volta para olhar lá no que eu falei sobre a essência do bobo da corte. Ele quer ser aceito num grupo e o grupo precisa aceitar ele como ele é, de forma divertida e descontraída. Quando você vai para o McDonald's, dificilmente você vai sozinho comer McDonald's, né? Você vai com uma galera. E você vai no McDonald's, você vê as propagandas do McDonald's, é sobre felicidade, sobre alegria, né? Sobre você ter momentos de diversão com seus pares, seus conhecidos, né? E por aí você começa a entender o que o McDonald's quer que você pense sobre a marca deles. E aí, obviamente, como mascote, eles escolheram o Ronald, que é o bobo, né? Um palhaço que traz essa diversão e leveza para o lugar. Então, aí, como a gente sempre fala, você tem um arquétipo definido e começa a te dar ideia de visual, cores e por aí vai. Não foi diferente com o McDonald's aí, tá? Agora eu queria levar para um nicho de produtos que você vai ver que basicamente eu acho que, sei lá, 90% das empresas aqui no Brasil que trabalham com esse produto, elas usam muito esse arquétipo, mas muito mesmo. Tem outras, tem exceções, eu até posso citar algumas,
mas você vê que esse produto está muito ligado com esse arquétipo, que é o produto da cerveja, tá? Você vê novamente, o que eu tinha falado, o bobo da corte quer ser aceito, ele quer estar em comunidade, mas ele quer estar em comunidade sendo ele mesmo, sendo leve, sendo divertido e por aí vai. A Skol é a cara desse arquétipo, tá? A Skol ela é a cara do arquétipo do bobo da corte, o próprio slogan dela de leveza, aquele famoso desce redondo, né? De você ter momentos de descontração. E ela fez uma propaganda que sempre tem a galera mais que não gosta tanto desse tipo de assunto, mas ela fez uma propaganda que os caras tinham um assunto, as pessoas falavam frases racistas eu acho que não chegou a ter pelo fato de ser crime, mas assim, frases meio machistas, frases meio sexistas, meio ultrapassadas, um pouco preconceituosas, e saía um quadradinho da boca da pessoa e quebrava alguma coisa na festa, do tipo, você falou algo que tirou o clima da festa. E quando alguém corrigia essa pessoa, falava, não tem problema, e dava uma certa correção no preconceito que aconteceu ali, saía ali o redondo ali da escola e consertava o que foi feito, a cagada que foi feita pela pessoa. Então o que isso quer dizer junto com o arquétipo? Que a escola, por ter esse arquétipo de bobo da corte, ela quer que as pessoas se divirtam na festa, encarem as coisas com leveza, preconceito não exista, porque isso não deixa o clima leve, como a própria propaganda já demonstra, e que você possa se divertir acima de tudo. Então, propaganda de cerveja, como a gente falando da escola até como exemplo principal agora, você vê muita galera rindo sem ter por que rir, tá na festa e tá sorrindo, tá brincando, levantando a cerveja lá e tal. Então, você vê que esse clima de descontração tem que estar presente na propaganda, porque ele dialoga com a essência da marca, do bobo da corte e da diversão. Como eu disse agora, só depois de ter dado exemplos para ficar mais claro para vocês, o arquétipo do bobo da corte não quer dizer que vai ser uma mensagem idiota, uma mensagem de imbecilidade, mas sim de diversão, tá? Porque existe muito preconceito de achar do arquétipo do bobo da corte e a pessoa fica ofendida. Muita gente vai fazer o teste. Qual é o seu arquétipo? Sei lá, bobo da corte, que fala, tá me chamando de idiota, de imbecil. Não é isso. Então, a gente está falando sobre a diversão que essa pessoa preza, sobre a leveza, sobre encarar a vida de forma alegre e sem ser maçante, né? Outras marcas de cerveja, elas usam muito esse arquétipo. A Itaipava usa muito, aquela Proibida usa muito. Então são marcas que você começa a observar na propaganda que elas estão prezando pelo momento, pela diversão que as pessoas passam consumindo o produto delas, né? Uma outra empresa que usa muito isso é a Fanta, né? A Fanta, você vê a propaganda, lembra até uma pegada meio MTV ali, de zoeira total, e você vê que dialoga muito com o jovem também, a Fanta, por esse lado divertido, brincalhão. Você vê que eles usam muitos mascotes e tal, muita cor quente, né? Como você pode observar que isso vai ser tradicional do bobo da corte por causa da alegria do momento, então você precisa dessa cor quente. Como eu falei agora, voltando para os quadrinhos, isso você pode observar, o arquétipo do bobo da corte ele vai exigir uma cor mais quente, mais enérgica, como é no Deadpool com vermelho, Flash é vermelho e amarelo, Homem-Formiga tem vermelho, e por aí vai, né? Você vê vários personagens tendo o amarelo, vermelho, laranja e por aí vai. Não é diferente nas marcas, a gente falou das cervejas com amarelo e vermelho, o McDonald's amarelo e vermelho, a Fanta é um laranja muito chamativo, né? Então você vê que o arquétipo ele começa a dialogar sozinho, começa a te dar o caminho das pedras de como ele quer que você comunique sobre ele, né? Então a Fanta, de novo, ela é uma vertente da Coca que passa outra mensagem, ela passa uma mensagem já de bobo da corte, de diversão e tal. Quem assistir qualquer propaganda da Fanta vai ver que o negócio é brincadeira total, ela é diversão total, beleza? Outra que tem muito do arquétipo do bobo da corte, e aí sim você começa a ver o porquê talvez ela fique um pouco atrás da concorrente, por causa disso que eu falei, talvez não fique tão claro. Muita gente agora ouvindo pode falar, pô, é mesmo? Deixa eu dar uma pesquisada. Pode pesquisar, confia lá. A Pepsi tem como, para ela, o arquétipo do bobo da corte, tanto que se você for ver, hoje em dia é muito raro, a gente mal vê propaganda da Pepsi, né? Mas na época dos anos 2000, a gente via muito propaganda da Pepsi que tinha muita diversão. Então você via aquela dos limões, quando lançou a Pepsi Lemon, né? Que era só brincadeira e tal, diversão, uma galera junta.
Tinha uma propaganda bem tradicional da Pepsi que a galera dos anos 2000 pode lembrar, vai lembrar com certeza. Se você acompanhava futebol, com certeza você lembra, que era dos jogadores, cara. A Pepsi deve ter gasto uma bala naquela propaganda, que eram vários jogadores jogando tal, na praia e na areia, lá na água do mar, Roberto Carlos, Beckham e tal. Então a Pepsi ela prezava por diversão. E talvez por isso que ela não tem uma marca, claro que ela é gigante, não tem como ignorar a Pepsi, ela é uma marca gigantesca, mas por isso que ela não, talvez muita gente não consiga encarar ela com o mesmo carinho que a Coca, porque é difícil você ver esse arquétipo na Pepsi. Como eu falei, você começa a ver alguns pontos que vão se divergendo, porque o arquétipo do bobo da corte ele exige uma cor alegre e tal, e a Pepsi, o azul é bem tradicional dela, e a gente não vê muitas propagandas, como eu disse, hoje em dia, então isso fica meio perdido. E é independente, por exemplo, eu gosto muito do sabor da Pepsi, mas tem gente que não gosta. E aí o produto sendo bom ou não, é a propaganda que vai fazer ele chegar na boca do cliente, né? Então, ela perde muito nisso. E aí o último exemplo que eu trouxe é uma que a gente, brasileira, a gente vê direto propaganda, direto, que é a Havaianas. A Havaianas, ela tem o arquétipo do bolo também pela diversão, alegria. Você vê, ela sempre coloca na praia, que é um momento de descontração, claro que tem a ver com o produto também, o chinelo ele é muito tradicional, em ambientes de calor, né? Então, mas ela opta pela praia, mostrar diversão, a piadinha, toda a propaganda da Havaianas tem um alívio cômico, um humor, uma piada para você se sentir alegre, divertido e por aí, né, você entender qual é a mensagem de usar aquela marca, tá? Então assim, a Havaianas, ela talvez seja a marca brasileira, junto com as de cerveja, mais, como é que eu posso dizer, mais claras, né? Então você começa a observar que o arquétipo do bobo da corte vai te dar alguns caminhos para trabalhar. E como qualquer outro arquétipo, a gente voltando agora para os quadrinhos, como eu falei das marcas. Teu arquétipo vai te dizer mais ou menos que tipo de cor, por causa da mensagem que ele passa, que tipo de temática você pode trabalhar, ambientação e por aí vai. É nas marcas e é assim nos quadrinhos, tá? Eu espero que tenha dado para entender um pouco o conteúdo. Ele é um conteúdo bem extenso, ele é bem longo. Vão aparecer outros momentos a gente falando sobre arquétipos e pode voltar a falar sobre esse ou outro. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo que a gente responde, a gente tenta esclarecer mais facilmente para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as nossas notificações, dá um like no vídeo se você achou bacana, compartilha com os amigos que você acha que possam se interessar, porque afinal de contas, como você viu, a gente está falando muito sobre quadrinhos porque é o foco da Prod, mas arquétipo é algo que ele é fundamental em qualquer criação, em qualquer ramo, beleza? Se você não acompanha a gente nas redes sociais, nos acompanhe. Nosso Instagram é @prod_comics, Facebook é o Prod Studios e o nosso site é o www.prodstudios.com.br, certo? Até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço.